Outro tipo, gente, de campo sujo no Brasil, de savana no Brasil, vai ser exatamente a caatinga, né? Caatinga, moçada, ela vai ser o terceiro maior bioma no Brasil, com algo em torno, gente, de 11% do território nacional. A caatinga, ela pega exatamente todos os estados do Nordeste e um clássico das questões, um pouquinho de Minas Gerais. Aliás, o único estado do Brasil que não está na região Nordeste e que tem caatinga é Minas Gerais. O único estado do Brasil que não está na região Nordeste e tem caatinga, Minas Gerais, um pedacinho lá de Minas Gerais vai apresentar lá caatinga aqui na parada. O termo, moçada, caatinga, ele vem do Tupi-Guarani e quer dizer mata branca, selva branca aqui na parada. Uma referência à característica mais marcante da caatinga. Exatamente, ela perde as folhas na estação seca, exatamente para poder reduzir a perda de água por transpiração, para poder economizar água, porque, gente, a água é o principal fator limitante em relação à caatinga. Na época de chuva, né, a caatinga ela é bem verdinha. Na época de seca, as folhas caem, ficam os troncos das árvores cinza, esbranquiçados, daí o nome Mata Branca em Tupi-Guarani. Nós vamos ter, moçada, lá que caatinga ela apresenta condições de muita luz, haja luz, né, em relação à caatinga, altas temperaturas, baixa pluviosidade e, para piorar, além de chover pouco, você vai ter chuvas irregulares. Essas chuvas irregulares, concentradas normalmente ao longo de 4 meses do ano, lá no primeiro semestre do ano, que é exatamente o verão da gente, né? Aqui quem mora no Nordeste, né? Quando tem a época de chuvas, chama a época de chuvas de inverno, né? Mas tecnicamente, né, moçada? A época de chuvas aqui no Nordeste, ela é no primeiro semestre e é no verão, né? Então a gente tem, moçada, lá que é no verão que a gente vai ter as chuvas aqui, né? Sendo que, por questão lá de costume dos europeus, né, na época lá de alguns lugares da Europa, as chuvas aconteceram no inverno, acabamos chamando lá o inverno da gente, que é a época mais friazinha, época de chuva, primeiro semestre, chamada quadra chuvosa. Durante 4 meses do ano, do primeiro semestre, mais ou menos começa lá por volta de fevereiro, março, chove. Também, a chuva que tem que cair, cai toda uma vez. Ou seja, já tem pouca chuva. As chuvas são irregulares, elas são concentradas ao longo de basicamente 4 meses do ano. Tem um outro problema, um solo impermeável. Ou seja, esse solo impermeável, ele dificulta a infiltração de água no solo, para que a água possa ser acumulada. Colocando de outra maneira, facilita a evaporação da água. E o resultado, que some tudo isso, e a gente vai ter que a água é um problemão. Ou seja, na verdade, tem até outras regiões do mundo que chovem menos do que aqui, várias. Mas o problema é que, além de chover pouco, chove tudo de uma vez, não é espalhado ao longo do ano, né? Na quadra chuvosa, cai logo toda a chuva que tem que cair do ano, de uma lapada só, cai uns pau d'água da porra de uma hora para outra. Acabou. O solo impermeável, a água não infiltra no solo, a água não se acumula, a água evapora. E o resultado, que claro, quando você fala de caatinga, inevitavelmente, o fator limitante
obviamente, será a falta de água. O fator limitante vai ser a falta de água na maior parte do ano. O resultado é que a vegetação de caatinga, ela é xerófita. Ela apresenta xeromorfismo. Ela é uma vegetação xerófita. Ela é uma vegetação xerosseca, uma vegetação adaptada à seca, adaptada à falta de água. Características, moçada, que nós vamos ter em relação a plantas de caatinga. O que mais chama a atenção é que a vegetação ela é caducifólia. Isso quer dizer que ela apresenta folhas caducas, folhas que caem na estação seca. Exatamente. A perda de folhas na estação seca para reduzir a perda de água por evapotranspiração, sendo que caducifólia ela pode ser chamada às vezes de decídua, que cai. Então folhas caducas, decíduas, caem na seca para poder reduzir a perda de água. Essa é a característica inevitavelmente mais marcante. Mas nós vamos ter outras características, né? Ela é microfoliada. Enquanto, moçada, lá nas florestas tropicais, a vegetação é latifoliada. Ela tem folhas grandes. Aqui você tem folhas pequenas, né? Folhas pequenas, exatamente, para poder reduzir a superfície de perda de água. A superfície de perda de água por evapotranspiração. Claro, né, que em algumas situações extremas, a gente vai ter até que as folhas assumem a forma de agulhas, né? Em cactos, a vegetação chega a ser aciculifoliada. Aciculifoliada em forma de agulha, foliada. Folhas em forma de agulha, exatamente. Folhas modificadas em espinhos, agulhas, espinhos, exatamente para poder reduzir muito a superfície de transpiração. A propósito, né? Isso gera um problema. No que você reduz muito a superfície de perda de água por transpiração, você também reduz a superfície de fotossíntese, né? Daí o cacto, ele apresenta um outro truque. O cacto, né, gente? Ele vai apresentar caule do tipo cladódio, um caule que ele armazena água, bacana, né? Parênquima aquífero desenvolvido para poder armazenar água. Tanto é que na época lá de seca tá tudo lá sem folhas, tudo cinza, tudo branco. E o cacto mantém a cor verde dele. Então, nesse caso, moçada lá, ele armazena água no caule, e esse caule é clorofilado. Exatamente para poder fazer fotossíntese e compensar a pequena superfície das folhas, compensando as folhas modificadas em agulhas, modificadas em espinhos. Ou seja, quando a folha ela vira espinho, tem um lado bom e um lado ruim, né? Reduz muito a superfície de perda de água, mas reduz muito também a superfície de fotossíntese. Já que a folha virou espinho, ela não perde água, mas também não faz fotossíntese, o cladódio, ele vai lá armazenar água, parênquima aquífero desenvolvido, e ele é verde, clorofilado, ele assume o papel de fotossíntese, compensando as folhas modificadas em espinhos. Nós temos, moçada, outras características que a gente pode colocar para vocês. Isso aqui, uma observação, particularmente em relação aos cactos, a gente tem lá
uma outra observação que a gente pode estar fazendo diz respeito, moçada, à vegetação de caatinga apresentar raízes longas, né? Inevitavelmente, raízes longas. Exatamente para poder absorver a água do solo, né? Então, às vezes tem um lençol freático muito profundo. Estômatos de fechamento rápido. Ah, cara, isso aqui faz todo o sentido do mundo, né? Estômato fecha rápido. É muito legal, porque uma vez que o estômato fecha rápido, quando começa a faltar água, ela fecha logo o estômago de rapidão. Mas se ela demorasse muito a fechar o estômago, daqui que ela fechasse o estômago, ela perderia muita água. Então ela fecha rapidamente o estômago, para poder exatamente segurar a perda de água, né? Quanto mais rápido você fechar o estômago, menos água você perde. Então a planta sentiu que começou a faltar água, ela já fecha o estômago rapidão para tentar segurar ao máximo a água. E muitas plantas apresentando um metabolismo CAM. Metabolismo CAM, né? O metabolismo ácido das crassuláceas. Conversamos sobre isso nas aulas de botânica, mas a gente conversa de maneira bem mais resumida para conversar um pouquinho aqui com vocês. Inclusive, né, o próprio cacto, ele trabalha desse jeito. Como é que funciona esse tal desse metabolismo CAM e por que ele é importante em relação às plantas xerófitas? Como eu estava comentando, eu vou colocar de modo bem superficial. Se você quiser mais detalhes, você vai dar uma olhada, gente, lá nas aulas de botânica. Né? O normal para as plantas é que os estômatos dela, eles fiquem abertos durante o dia e fechados durante a noite. No que abre de dia, o legal é que capta CO2 para fazer fotossíntese. O problema é que acaba perdendo água por transpiração. Sendo, gente, que de noite eles fecham, né? Os estômatos fecham durante a noite, porque de noite não tem luz, sem luz automaticamente não tem fotossíntese, os estômatos fecham, porque não precisam captar CO2 para fotossíntese. Beleza, né? Isso aqui, gente, é o que acontece com a imensa maioria das plantas. O normal é o estômago abrir de dia, entrar o CO2 para fotossíntese, só que no processo você perde água por transpiração. E esse é o problema, porque plantas de caatinga não podem se dar o luxo de perder água por transpiração. O resultado é que nas plantas CAM, os estômatos, eles têm um comportamento diferente. Eles fecham durante o dia. Que legal, né, gente? No que fecha durante o dia, o resultado é que você não perde água por transpiração. Então isso representa uma economia de água. O problema é que não capta CO2, então não dá para fazer fotossíntese. Como é que tu vai fazer fotossíntese sem CO2? Os estômatos, eles abrem de noite. O legal de abrir de noite é que de noite você vai ter uma baixa temperatura, e já que você tem uma baixa temperatura, automaticamente você vai ter uma pequena perda de água por transpiração. E já que o estômago abriu durante a noite, ele vai captar CO2 durante a noite. Só que não adianta nada, moçada, você captar CO2 durante a noite. Afinal de contas, durante a noite, nós não vamos ter luz. Se nós não vamos ter luz, nós não vamos ter fotossíntese. No que capta CO2, não dá para fazer fotossíntese, porque não tem luz.
E aí, gente, como é que a planta ela vai se virar nessa situação? Porque o estômago fecha de dia para não perder água por transpiração, mas também não vai entrar CO2, então não dá para fazer fotossíntese de dia. De noite, o estômago abre, entra o CO2, mas não adianta, porque não tem luz para fotossíntese. Alguém vai lá e briga comigo, ô Landim, muito simples. Que tal tu abrir o estômago de noite, entrar o CO2, não dá para usar o CO2 à noite na fotossíntese porque não tem luz, é só a gente guardar o CO2 e usar o CO2 durante o dia. O problema é que CO2 é um gás, e não dá para guardar um gás desse jeito, eu precisaria de um ambiente hermeticamente fechado, o que não é o caso da folha. Daí, como é que a natureza solucionou o problema? Não dá para guardar o CO2, né? Então o CO2, ele entra durante a noite e é convertido em ácidos orgânicos, principalmente o ácido málico. Não dá para guardar o CO2, mas dá para guardar o ácido málico. Então esses ácidos, eles são então armazenados. Quando for durante o dia, o que você vai fazer é que a gente converte os ácidos em CO2 de novo. No que você converte esses ácidos orgânicos em CO2, você consegue fazer a fotossíntese mesmo com os estômatos fechados. Ou seja, enquanto uma planta normal abre o estômago de dia, o CO2 entra, faz fotossíntese, mas ela pede água por transpiração, fecha o estômago de noite, porque de noite não tem luz, não tem fotossíntese, então não precisam de CO2. Plantas como os cactos, fecha de noite, para não desidratar, não entra CO2. Abre de noite, temperatura baixa, pede pouca água na transpiração, entra o CO2, mas não dá para fazer fotossíntese, porque não tem luz. Também não dá para guardar o CO2, então o CO2 ele é transformado em ácidos orgânicos, como ácido málico, que são guardados. De dia, eu transformo os ácidos orgânicos em CO2 para poder fazer fotossíntese, mesmo de estômagos fechados. Daí, um truque, metabolismo CAM, em plantas de caatinga, não todas, mas algumas, como por exemplo os próprios cactos. Então o cacto ele tem lá folha modificada em espinho, caule do tipo cladódio, um caule que armazena água, um caule que ele vai ser um caule clorofilado para fazer fotossíntese, já que a folha virou espinho, e ainda tem um lance do metabolismo CAM. Lembrando que, por que todas as plantas não são assim? Não seria melhor? Não seria melhor. A desvantagem do metabolismo CAM é que você perde muita energia, você gasta muita energia para poder converter CO2 em ácidos orgânicos e vice-versa. Então, cactos, eles apresentam um crescimento lento. Enquanto outras plantas, quando tem muita água, elas crescem muito rápido, o cacto, em qualquer ambiente, ele tem dificuldade de crescer rápido, porque ele só vai trabalhar com o metabolismo CAM. E aí ele vai gastar energia pra caramba transformando o CO2 em ácido orgânico em CO2. E no que ele perde energia nisso, sobra menos energia para ele crescer, um crescimento bem lento.